Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja com cada um dos queridos, das queridas, em nome de Jesus, nesta noite. Que o Senhor esteja falando de uma forma muito especial ao seu coração, que você esteja submisso ao que o Senhor vai falar contigo, vai trabalhar na sua vida, que o Senhor esteja tocando em seu coração. É uma noite muito especial para o nosso presbitério. Esse evento é um evento promovido pela Secretaria de Evangelização e Missões do nosso presbitério de Campos. Essa é a segunda oportunidade, o segundo sábado que nós estamos aqui reunidos nesse mês especial de missões. Como é importante nós falarmos de missões. Como é importante que a igreja tenha uma consciência missionária. Como falei na semana passada e prometi que vou falar isso todos esses sábados, a igreja e a missão se confundem. A missão é a igreja e a igreja é a missão. Que a gente tenha isso em mente, que nós consideremos isso como algo fundamental, principal para a nossa vida espiritual. Que você venha se conectando e que você compartilhe essa live, para que nós alcancemos o maior número de pessoas possível através desta live. Esta noite nós contamos novamente com o nosso irmão Rogério Velasco, que vai fazer o louvor, e também vamos contar com a participação do pastor do missionário André, que é um missionário já faz um longo tempo em Guiné-Bissau. Mas ele vai contar tudo para nós, ele vai falar tudo para nós de uma forma bem detalhada e vai, com certeza, através da instrumentalidade dele, abençoar muito as nossas vidas. Vamos orar neste momento, irmãos, iniciando esse culto, esses momentos tão especiais na presença do Senhor. Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, com alegria, ó Deus, em nossos corações, nós nos reunimos esta noite, Pai. Nós nos reunimos em Teu nome, em reverência, ó Deus, a Ti, ó Pai, em submissão a Ti, ó Pai. Reconhecidos, ó Deus, de que o Senhor é o único Deus, o único Salvador, ó Deus. E, ó Deus amado, nós Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, que nós, ó Deus, tenhamos momentos, ó Deus, não somente de receber, ó Deus, mas principalmente que nós tenhamos nesta noite momentos preciosos de entrega ainda maior ao Senhor das nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Pai, abençoe, ó Deus, cada momento, cada detalhe, cada palavra, ó Deus, que for, ó Deus, falada nesta noite, Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo os corações, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em cada vida, ó Pai. Que todos os pensamentos sejam levados cativos somente a Ti, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Eu quero convidar o nosso irmão Rogério Velasco, que vai estar trazendo louvor para nós nesta noite, que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações mais uma vez. Graça e paz, meu amado Rogério, Deus te abençoe, que o Senhor esteja te usando, como sempre usa, mais uma vez, para tocar em nossas vidas através do Santo Espírito do Senhor. Amém. Mais uma vez agradecer pelo convite, a oportunidade, a honra de estar com vocês. Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos assistindo através dessa live.
E vamos juntos agora louvar ao Senhor, fazer aquilo que eu creio que é um dos grandes privilégios que Ele nos deu, né? O livre acesso à sua presença, de poder nos expressar na frente dEle, diante dEle, cantar para Ele, para o nosso Deus, para o nosso Criador, que você expresse aí através das canções toda a sua gratidão, toda a sua alegria por poder fazer parte da família do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Vamos cantar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode cantar aí da sua casa. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sermos transportados pelo teu mover. Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor inunde a sua casa nesse momento. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos celebrar com alegria ao Senhor. Tem alegria na sua casa aí? Você está feliz hoje? Você está grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Então, abra o seu coração e celebre Ele com toda a sua alegria, em nome de Jesus. Fui escolhido bem antes de eu nascer, por tua graça provou o seu amor por mim. Renuncio a mim mesmo, carrego a minha cruz, pois tudo que tenho eu devo a ti, ó meu Senhor. E não importa o preço que eu tenha que pagar, eu creio que vale a pena morrer para viver por esse amor que eu sei que tu tens por mim. Eu digo que vale a pena morrer para viver por este amor que eu sei que tu tens por mim. Eu digo que vale a pena morrer para viver por ti. Fui escolhido bem antes de eu nascer, por tua graça provou o seu amor por mim. Renuncio a mim mesmo, carrego a minha cruz, pois tudo que tenho eu devo a ti, ó meu Senhor. E não importa o preço que eu tenha que pagar, eu creio que vale a pena morrer para viver por esse amor que eu sei que tu tens por mim. Eu digo que vale a pena morrer para viver por esse amor que eu sei que tu tens por mim. Eu digo que vale a pena morrer para viver. Eu digo que vale a pena morrer para viver. Eu digo que vale
Aleluia. Verdadeiramente vale a pena a gente abrir mão de qualquer coisa por aquele que deu a vida por nós. Amém? Que isso seja a verdade da nossa caminhada em todo o tempo, em nome de Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és Deus Santo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Santo, santo é Jesus.
Amém, queridos. Deus abençoe. Que o louvor esteja sempre nos nossos lábios. A palavra está com o pastor Ossi nesse momento. Amém, meu irmão. Que maravilha. Nossa, tão gostoso a gente louvar o Senhor. Dá uma saudade de estar na casa do Senhor, né? Verdade. Mas tudo tem seu tempo. Vai chegar o tempo da gente voltar, né? Rogério, muito obrigado. Que Deus te abençoe cada vez mais. E se Deus quiser, sábado que vem, estamos juntos novamente, em nome de Jesus. Um Amém. abraço Tamo junto, forte, pastor. apertado. Meus irmãos, nós vamos receber essa noite o missionário André, que já tem um trabalho muito árduo lá em Guiné-Bissau. E nós temos muito para ouvir desse nosso querido irmão nessa noite. Queria convidá-lo, nosso irmão, para participar conosco. Graça e paz, meu amado. Graça e paz, pastor. Que bênção. Privilégio grande poder estar aqui com os irmãos. Amém. Meu amado, sinta-se à vontade, que o Senhor tiver proposto para o seu coração, que o irmão tenha toda a liberdade para falar, para transmitir para nós. Nós cremos na instrumentalidade da sua vida para nos trazer a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de qualquer outra coisa, quero expressar minha gratidão também aí pelo convite feito, pelo presbitério, por essa iniciativa e por deixar mesmo queimar, né, a chama de missões. E não só porque estamos no mês de agosto, no mês comemorativo da missão, né, da nossa igreja presbiteriana, quando o nosso missionário aí, Simonton, né, no dia 12, pisou os pés aí no Brasil e deixou uma história e um legado. Não é só por isso, é muito mais. É porque é uma ordem, né, daquele que nos chamou. Nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus, né? Então, vai aí a nossa gratidão a, a essa iniciativa, né? O convite. Muito obrigado mesmo, pastor Osni, e os irmãos aí do presbitério. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor André. Eu e minha família somos missionários da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Esse sotaque meio pesado aí, eu sou nordestino de Aracaju. Minha esposa é de Olinda, Pernambuco. Temos 2 filhos, o Andrezinho com praticamente 16 anos, né, vai fazer agora no próximo mês, e o Samuel com 10 também, vai fazer também agora em setembro. Então, nós migramos do Nordeste para Belo Horizonte, ainda jovens, e depois nos casamos, trabalhamos com Jocum, em Contagem, durante 7 anos, e reconhecida no Brasil como Missão Amém, mas no âmbito internacional, ela é o WEC, né? Missão WEC Internacional. Então, temos aí o privilégio de ter como parceira aí em Campos a Igreja Presbiteriana do Parque Aurora, nossa parceira, família querida. Um abraço aí, pastor Zé Newton, nosso pastorzão, que bênção, e a turma aí do Comipa, do Conselho Missionário. Nos sentimos muito felizes em Deus, né, em Jesus, por tê-los como parceiros por todos esses anos, né? Temos uma história aí tão bonita nessa igreja tão querida do nosso coração. Então, que todos vocês se sintam abraçados pela nossa família. É um grande privilégio mesmo poder estar aqui. Queridos, acho que já deu um pouco para você ter uma noção aí, assim, de pelo menos quem eu sou.
Mas eu queria falar de algo assim, da minha vida pessoal, primeiramente, antes da gente entrar aqui no tema, no assunto, é sobre essa questão do chamado missionário. Muitas pessoas perguntam, pastor, como é que se dá essa questão do chamado missionário? Como que é esse movimento assim? Me explica um pouquinho sobre isso aí. Eu vou explicar a partir da minha experiência pessoal, né? Daquilo que eu vivi. Eu ainda era muito novo, na verdade cresci, meu pai, ele foi um evangelista a vida inteira, eu cresci acompanhando meu pai, ele é presbítero, fundador da nossa igreja em Aracaju, Igreja Presbiteriana 12 de agosto, lá em Aracaju, e cresci nesse ambiente, acompanhando meu pai, tocava acordeon, ele fazia trabalhos infantis, né, com os meninos, e eu ali acompanhava sempre nos interiores, ajudando na plantação de igreja. Era esse o trabalho que meu pai fazia. Meu pai desenvolvia como presbítero e como evangelista. Então, ele foi a minha grande inspiração, né? O meu grande encorajador para a obra e quem me ensinou a amar o próximo, a servir as pessoas, a não perder a oportunidade de falar do amor de Deus. E lembro de muitas vezes entrar com ele em presídios para fazer trabalhos evangelísticos, estar com ele em praças, né? E também em igrejas, muitas igrejas. E um homem que deixou aí um legado muito grande. Convivi com meu pai morreu com 94 anos, em 2017, né? Tive que deixar aqui o campo para poder me despedir dele em Aracaju. Então, essa paixão, esse fervor, esse ardor, eu herdei do meu velho, né, que me ensinou aí na caminhada. Mas algo muito específico que a gente precisa entender sobre a questão do chamado é que todos nós somos chamados. Se eu e você somos igreja do Senhor, nós não fomos simplesmente chamados para a salvação, né? Mas nós somos chamados para a salvação e para proclamar as boas novas do Senhor. Então, onde você estiver, você é chamado por Deus também para ser testemunha. Mas o chamado de Deus, ele pode também ser específico para algo, né? Deus designou uns para apóstolos, outros para presbíteros, outros para mestres, outros para evangelistas, enfim. Então é dentro disso aí que você precisa, de uma forma pessoal, buscar a direção de Deus, né? E entender que ele tem um propósito para a sua vida. Se ele te chamou para ser igreja, ele não te chamou à toa simplesmente para você estar aí nas fileiras dos bancos, né? E participando da vida ativa da igreja simplesmente, mas para ir muito mais além. Eu entendi isso muito cedo na minha vida, aos 14 anos. Naquele ano de 91, 92 mais especificamente, era a segunda viagem do Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo Lidório, para ir para Gana. Ele já iria com a Rossana, e nós estávamos numa conferência missionária lá na nossa igreja em Aracaju, na 12 de agosto. Eu tinha acabado de sair do hospital, assim, ainda estava me recuperando, e a igreja teve um momento ali que ela foi levantar uma oferta específica para o Ronaldo, porque ele estava indo para o campo missionário em Gana, e ele precisava levantar o restante do dinheiro das passagens. Então houve aquele movimento, e eu lembro que eu me senti muito constrangido naquele dia. E eu comecei a perguntar para Deus e dizer para ele: Senhor, eu sou apenas um adolescente, 14 anos de idade, não tenho trabalho, não tenho nada. Eu gostaria tanto de poder ajudar Ronaldo, poder ajudar esse missionário para ele completar as passagens dele para ir para a África. E naquele dia eu entendi que a oferta era eu. E quando eu me vi, eu estava lá do lado daquele, era um cesto que estava tirando a oferta para o Ronaldo, e eu me ajoelhei e fiz uma oração. E você sabe qual que é o perigo da oração? É que Deus ouve e dá atento à sua oração. Então, cuidado com o que você ora. Naquele dia eu orei oferecendo minha vida a Deus. Eu disse: Senhor, eu quero lhe dar os meus dias. Eu quero servir o Senhor, eu quero ser um missionário.
eu quero fazer esse compromisso com o Senhor. E ali, aquele momento acabou do levantamento da oferta, e eu continuava lá de joelhos. E aí o Ronaldo veio, me abraçou e disse: olha, André, o momento da oferta passou, já acabou. Como quem diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele e disse: Ronaldo, ora por mim. Não é um momento de apelo para quem está indo para missões ou para quem quer entregar a vida para ser um missionário. Mas eu entendi isso hoje. E eu sou a oferta aqui diante de Deus, nesse altar. Ora por mim. Eu quero entregar minha vida para servir o Senhor. E o Ronaldo orou junto comigo. Temos aí uma caminhada também muito boa, muito bonita com o Ronaldo. Tem sido um tutor à distância para nós nessa caminhada. Ainda muito novinhos, começamos o preparo. E eu entendi o seguinte, uma coisa muito importante para aquele que se diz chamado por Deus para a sua obra. Nós precisamos ser uma bênção perto. Lembra a igreja de Antioquia, quando separou ali Paulo e Barnabé? Esses homens eram bênçãos perto. Eles serviam a igreja, eles trabalhavam na obra. E aí, quando eu completei 17 anos de idade, estava aí, não tocando um violão tão bem assim como o Rogério, né? Mas eu estava participando ali do Ministério de Louvor. E eu lembro que eu cheguei para meu pai e falei: pai, eu acho que na igreja aqui na sede tem muita gente. Acho que o povo aqui está até fazendo confusão pelas equipes de louvor. Eu quero ir para uma congregação, um ponto de pregação. Eu quero sair daqui, eu quero servir de uma forma diferente. E meu pai disse: tá bom, vou conversar com a missionária, porque a igreja está abrindo um trabalho num bairro aí mais distante, de periferia, né, assim, um bairro mais longe. De repente ela pode estar precisando aí de ajuda, principalmente na área do louvor. E eu fui. E comecei o trabalho ali, o trabalho já tinha iniciado há alguns anos. Entrei para ajudar na equipe do louvor e participávamos de evangelismo todo domingo à tarde. E sabe essa história desse trabalho, quando eu estava para ser ordenado, havia um pastor que naquele tempo ele só ia na congregação para ministrar os atos pastorais. E quando eu passei pela mesa de avaliação, apresentei a minha monografia, minha exegese, né? Passei por aquela sabatina toda que a turma aí do presbitério conhece muito bem. A questão era quanto à ordenação, porque eu não ia assumir igreja, eu tinha ficado muito claro assim que eu queria ir para missões, né? E o presbitério então estava naquela discussão: vamos ordenar, vamos licenciar, vamos fazer o que com esse menino? Aí o presidente do presbitério na época era o pastor Rui. Ele disse assim: olha, vamos ordenar esse menino e vamos deixar ele livre para ele seguir a vida dele, porque o chamado dele é missionário. E se tem aqui alguém que tenha um chamado missionário, que já provou ter um chamado missionário, é esse moço. Aí ele contou toda aquela parte que ele me assistiu, que ele me viu trabalhar na igreja com muita dedicação, todos os domingos à tarde evangelizando, preparando a equipe de louvor, enfim. Ele falou de todo o meu envolvimento. E isso me marcou muito na minha vida pessoal. Porque, às vezes, dizer que tem um chamado é muito fácil. Chegar no pastor e falar: pastor, Deus está me chamando para a obra missionária. E aí o pastor diz: então, meu filho, nós vamos arrumar os bancos aqui da igreja, vamos limpar a igreja hoje, porque nós vamos fazer uma reunião daqui a pouco. Eu digo: não, pastor, daqui a pouco eu volto. Né? Então, se você diz que você tem um chamado, você precisa ser bênção na sua comunidade local primeiro. Ser submisso, andar debaixo da sua liderança, dar bom testemunho, para que depois a igreja e a sua liderança reconheçam o seu próprio chamado. E isso vai ser manifesto, não se preocupe, a hora vai chegar. Então, a igreja teve um tempo, nossa igreja em Aracaju, fazendo um trabalho, uma praça, e ali tinham pessoas de toda qualidade, toda espécie, né?
E eu novinho ainda, com Suerda, minha esposa, estamos casados há 21 anos, mas naquela época éramos namorados. Eu tinha por volta aí de uns 18 anos, 19 anos. E ela novinha também, ela é mais nova que eu, um ano. E a gente se envolvia naqueles trabalhos. Chegávamos em casa madrugada, sempre acompanhados da turma da igreja, líderes, né? E aí a igreja começou a fazer campanhas também para o sertão nordestino. Estávamos envolvidos. Recebíamos os médicos, né, a equipe médica, a equipe de trabalho da igreja coreana, a igreja presbiteriana coreana, que sempre nos mandava médicos lá para o sertão de Sergipe, lá da minha terra. E lá estávamos envolvidos. Então, um pré-requisito, querido, para você que diz ter um chamado missionário é que você seja uma bênção perto. Porque aquele que é uma bênção perto, ele vai ser uma bênção longe. Não tem como diferente, né? E isso foi algo assim que marcou muito a nossa vida. Não é verdade? Então, abre o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Se você sente que você tem um chamado específico. Primeiramente, o chamado de Deus, ele vem da parte de Deus. Ele é irresistível. Ele é intransferível. Quando Deus chama, você é você. Não tem como você passar essa responsabilidade para outra pessoa. Se Deus está te chamando, é você que Ele quer usar, né? Então, que benção. E ali, depois daquele tempo, nós saímos, eu com 21 anos, Suerda com 20, fomos para Contagem, como eu já falei, né? Servimos em Jogo com 7 anos, e durante esse tempo eu aproveitei para fazer meu seminário teológico. Suerda fez um curso de enfermagem, depois fomos estudar teologia, linguística, antropologia em Brasília, e ao todo foram aí uns 8 anos de preparo missionário. Eu nunca vou esquecer das palavras do Ronaldo Lidório, na época que eu procurei, acerca desse assunto mesmo, sobre preparo missionário. Muitas pessoas acham assim, eu tenho um chamado, amanhã eu estou saindo para o campo. Não é bem assim. Porque o preparo, ele vai determinar a sua permanência no campo. Né? Isso é muito importante. E dentro do que trilhamos, nós consideramos assim de extrema importância, né? E olhe que ainda quando chegamos no campo, descobrimos que nos faltava algo na bagagem. E Deus foi tão gracioso conosco, né? Nesse momento aí de chegada ao campo. Nós chegamos em Guiné-Bissau em 2008. Então já são aí quase 12 anos de estrada nessa terra. E foi muito interessante quando nós chegamos. Nós havíamos entendido aqui que a missão aqui no campo ela estava com uma nova empreitada. E muito interessante. A missão tinha decidido aqui investir em povos islâmicos, em povos muçulmanos. E aí eu olhei para a Suerda, ele olhou para mim e falou assim, olha, nossa preparação toda é para trabalhar com o povo animista, né? E agora, o que a gente faz? Então, fomos começar a visitar as equipes nos campos, onde as equipes estavam aqui em alguns lugares, até que chegou o momento de nós irmos para Gabo. É bom eu falar que eu tinha feito uma visita à Guiné-Bissau em 2001. Passei 48 dias aqui no continente, 18 dias em Guiné-Bissau. E foi muito importante para mim, de uma forma pessoal, conhecer o país antes mesmo de vir em 2008. Naquela época eu ainda trabalhava com a Jocum. Mas quando chegamos lá na região leste, é uma região assim que a gente considera aqui o cinturão de força do islamismo, nós entendermos, né, que Deus nos queria lá, para a gente ficar estacas. E o preparo, como é que a gente ia fazer então? E aí o Senhor nos deu uma estratégia muito clara no nosso coração, acerca de relacionamento. Relacionamento precisa ser a base, né, de ministério transcultural, porque você precisa ter relacionamentos profundos, relacionamentos que vão te dar base, legalidade para você trabalhar. E eu lembro que, com algum tempo que nós chegamos, estabelecemos nossa casa na cidade, começamos a trabalhar com a igreja local. A igreja só tinha
duas famílias de estrangeiro, a família do pastor e Andrezinho, que era a única criança da igrejinha lá. E aí eu fazia revezamento com a Suerda. Um domingo ela ficava, dava a escola dominical do Andrezinho, né, na igreja, outro domingo era eu. E ali começaram a ver algumas crianças, a vir, né? Na verdade, elas vinham ver o que a gente estava fazendo com o Andrezinho na varanda. E aí ficavam curiosas. Mas assim, queridos, como eu falei, eu cresci dentro da igreja presbiteriana, então eu fui presidente do CP, presidente de UPA, só não fui presidente de UMP porque na época eu já tinha saído da minha cidade para começar meu preparo para o campo, né? Então, assim, eu e Suerda converteu na igreja muito novinha. E assim, nós passamos por muitos departamentos, trabalhamos com todo tipo de departamento na igreja, mas o departamento infantil a gente nunca tinha nem pisado assim os pés para ver crianças, né? Então, naquela época, nós começamos a receber muitos materiais que vinham de Gâmbia, da nossa missão, para trabalhar com o departamento infantil. E aí guardávamos todos aqueles materiais. Isso ainda dizia assim: olha, eu não sei porque é que estão me mandando esse material aqui, mas eu vou guardar isso, que eu não sei trabalhar com crianças mesmo. Bom, para resumir a história, nós recebemos em 2012, 2013, uma voluntária que veio trabalhar conosco. Na verdade, ela veio para nos ajudar com a escola de Andrezinho. Nós educamos os nossos filhos em casa. Por causa do contexto interior, contexto de aldeia, não tem escola, é muito complicado. Então, tomamos essa decisão como família, alfabetizamos o Andrezinho, e ele já estava aí com uma certa idade, e Deus nos presenteou com a Priscila, que veio em 2013, depois a Beth em 2014, para nos ajudar com a escola de Andrezinho. Então, quando a Priscila chegou, ela viu todo aquele material, ficou encantada. Ela disse: uau, vocês têm aqui todos esses materiais, e o que é que vocês vão fazer com isso? Aí a Suerda disse assim: olha, a gente não sabe nem por onde começar. Ela disse: ah, Suerda, mas tem tanta criança aqui, eu tenho preparo. Uma menina que cresceu na igreja também, filha de pastor. Ela disse: olha, eu tenho preparo para trabalhar nessa área e com crianças também nesse ambiente. E ali eu lembro que a gente espalhou aquele material todo no chão, começamos a orar, a agradecer a Deus por nos ter mandado aquele material. E a Priscila então programou, fizemos o primeiro curso de preparação de voluntários que quisessem trabalhar com crianças. E assim, graças a Deus, irmãos, hoje nós temos aos domingos frequentando a nossa igreja aí em torno de 80, 90 crianças. Então foi um ministério que Deus nos acrescentou quando a gente estava no campo, que a gente nem tem ideia, né? E a partir dali nós migramos para uma região também um pouco mais remota, uma região de aldeias, e o Senhor nos deu o privilégio de conhecermos a aldeia de Bani, onde estamos durante esse tempo todo, desenvolvendo nosso trabalho. Começamos por onde? Pelas crianças. Deus nos deu as crianças. Aquelas crianças que, quando eu chegava, algumas corriam, se enfiavam dentro dos matos, algumas urinavam. Nessa época a gente estava fazendo viagens para conhecer as aldeias, né? E eu comecei a ficar preocupado, ficava muito constrangido e perguntava: poxa, por que será que essas crianças todas correm quando eu chego, né? Aí, conversando com um amigo missionário meu lá na região, ele começou a rir, ele falou: André, deixa eu falar uma coisa para você. As crianças correm porque elas têm medo de você. Eu disse: mas medo por quê? Ele disse: pois é, se você pedir a uma criança dessa para ela dizer quem é o Irã é o demônio, para descrever, né? Ela vai dizer que o demônio é um homem branco, do olho claro e do cabelo claro. Então, quando você chega numa aldeia dessa e você vê as crianças correrem, urinarem, fugir, chorar quando lhe vê, é porque para elas estão vendo o próprio demônio. E aquilo ali foi uma flecha no meu coração. Durante um bom tempo ainda ali naquele início de trabalho,
Eu lembro que eu voltava, na época a gente não tinha transporte, eu tinha uma moto, dessas que só acelera, né? E eu parava embaixo dos pés de caju e chorava muito, pedindo a Deus graça para me dar para eu continuar. Então, graças a Deus, ali nós desenvolvemos um projeto de nutrição, trabalhando com crianças, investimos um relacionamento com os idosos, com os líderes da aldeia, e já experimentamos diversos momentos assim, né, de poder entender e ver a reação deles quando algo se trata ao nosso respeito, né? Eles falam, não, eles podem continuar aqui o trabalho, não tem problema, mas por causa daquela base relacional lá do começo. Lembro um dia, eu estava perto de construir a nossa casa na aldeia, na época, e recebi uma equipe de romenos e americanos. Eles vêm assim, praticamente todos os anos, né, nos abençoar com o trabalho, vêm com médicos, vêm com a equipe médica e vários voluntários para trabalhar com crianças. E eles queriam passar o filme Jesus na aldeia. Isso foi muito interessante. Procurei o chefe da aldeia, ele disse, olha, pode sim, vocês podem passar o filme, eu vou avisar. Só que ele esqueceu de avisar, foi dar um aviso na mesquita, né? Eles estavam no momento lá das orações deles, né? E o chefe então anunciou que no sábado teria iríamos passar o filme Jesus. Mas naquele dia havia um líder religioso e ele levantou a mão e disse, então, nós vamos ter igreja evangélica aqui agora? Como é que é isso? E aquele homem falou muito, depois o chefe então pediu a palavra de volta. O chefe é o Sênia, que nos chama de pai, né? Nós temos uma amizade assim muito, muito boa. Ele começou a perguntar para aquele homem onde ele estava, quando o neto dele teve febre e precisava de ajuda e ninguém estava ali a não ser nós que ajudamos aquela criança. Fizemos compressa a tarde inteira. Quando a gente saiu naquele dia, o menino estava correndo. E outros casos que o chefe foi apontando, perguntando onde você estava quando a filha dele, daquele homem ali, queimou o pé, quando aquele bebezinho queimou a mão e a mãe dele foi procurar a família aqui de André para ajudar. E assim o evangelho foi sendo testemunhado naquela tabana. Naquele dia nós passamos o filme, né? No sábado nós passamos o filme Jesus pela primeira vez na aldeia. De lá para cá, as portas, graças a Deus, têm se mantido abertas. Nós estamos ainda na fase de construção do nosso projeto lá em Bani. Nós temos ali uma sala central que nós usamos sempre para atendimento médico quando recebemos as equipes. Uma outra sala que a gente desenvolve o projeto com as crianças. Enfim, né? Então já vivemos aí essa estrada toda rodada que o Senhor nos presenteou, sendo fiel todos esses anos conosco. Uma coisa interessante é que na caminhada missionária, muitas vezes a gente vê algumas coisas que a gente semeia, parece que a coisa não está funcionando. É como se Deus não estivesse movendo, é como se Deus não estivesse, como se diz assim, agindo. Né? A gente fica um tanto descrente e a gente enfraquece, a gente, né, se sente assim desencorajado, desanimado na caminhada. No início desse ano, nós recebemos uma equipe do Brasil, estiveram conosco, nossa missão lá no Brasil, né? E também depois recebemos uma equipe de romenos também, que vieram, americanos, estiveram conosco. Então, nós estávamos tão empolgados, mas a gente já estava ouvindo acerca da questão do coronavírus, né? Do Covid. E eu quero, assim, dar uma focalizada aí nisso, porque é o momento que nós estamos vivendo aí no mundo inteiro, né? Talvez, assim, você esteja querendo saber um pouco como nós estamos aqui no campo missionário. Eu vou falar, assim, do momento anterior à chegada do Covid aqui na Guiné-Bissau. Nós estávamos nessa arrancada aí no início do ano, com essas equipes vindo, havíamos retomado o trabalho infantil na aldeia,
havíamos reiniciado a escolinha de futebol, porque a escola de futebol só acontece no período da seca. Não tem como desenvolver o futebol no período da chuva. É muita chuva e normalmente as famílias estão envolvidas no trabalho, no plantio do arroz, no trabalho do mato deles, né? E aí, o que aconteceu é que nós começamos a ouvir a falar do Covid, até que chegou aqui na Guiné-Bissau, né? Graças a Deus não chegou de uma forma forte, graças a Deus, porque assim, aqui as coisas são muito complicadas em relação ao sistema de saúde, né? Mas houve aquele primeiro momento de quarentena, recebemos aqui a ordem, o país ainda continua no estado de emergência, né? Mas recebemos a ordem da quarentena, então todo mundo se fechou. E aí eu lembro que nós só chamamos os líderes principais da aldeia, fizemos uma reunião na varanda da minha casa para contar para eles o que era o coronavírus. O Herda deu uma palestra, preparamos um material para eles, entregamos e nos despedimos. E quando nós nos demos conta de que estávamos dentro de casa, sem poder sair de casa, nem os meninos que trabalham conosco, né, naquele período não podiam estar conosco mais dentro de casa, explicamos a situação para eles, né? A gente percebeu assim o quanto foi frustrante, né? Assim, eu não consigo nem definir o sentimento daqueles dias, sabe, de procurar coisas para fazer. E aí a gente entendeu algo muito importante nesse período, é que Deus governa o universo. Ele nunca deixou de estar no seu trono soberano, regendo, né, o mundo e o governo, a história e as nossas vidas nas mínimas coisas. Entendemos isso de uma forma tão clara para a vida da gente como casal, como família, né? De nos vermos antes tão empolgados com as coisas e agora tão abatidos, né? Sem ver o trabalho acontecendo. E o Senhor nos levou a entender isso, né? Ainda que tudo pudesse, né, estar se abalando lá fora, a gente podia levantar os olhos e olhar para o alto e saber que o nosso rei, né, o Adonai, como o profeta Isaías viu, né, ele continua assentado no alto e sublime trono. Ainda que a situação seja pavorosa, né, ainda que o rei Uzias tenha morrido, ainda que a nação esteja em luto, o mundo em luto, né, as pessoas tenham perdido, assim, às vezes, aí o sentido da vida e vendo tanta calamidade, ele permanece no controle e nada do que acontece pode ou vai surpreendê-lo em tempo algum, absolutamente. Uma segunda coisa que Deus nos levou a entender naqueles dias é o valor da nossa família, aqueles que estão perto de nós. Muitas vezes os nossos filhos crescem, né? A gente na correria do ministério, né, dando conta de tantas coisas, e a gente perde coisas essenciais na vida familiar. Eu posso ter ideia, né, do que tenha representado esse momento para muitas famílias, né, irmãos? Porque na correria, no dia a dia, sai para o trabalho de manhã cedo, aí leva o menino, deixa na escola, aí volta, pega o menino e vem almoçar. Aqueles que ainda têm o privilégio de fazer isso, né? Outros saem de manhã, às vezes as crianças estão dormindo, quando chega estão dormindo também, não tem o privilégio nem de poder estar com os filhos. E olha, Deus nos presenteou com esse tempo de quarentena, né? Noé passou por uma quarentena. Você imagina Noé e a família dele dentro daquela arca? Eu pensei nisso, foi uma palavra assim que Deus nos lembrou também naqueles dias, né? Naquela quarentena inicial, a gente dentro de casa, recluso, sem poder sair, tínhamos conseguido fazer uma compra para estocar dentro de casa, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Se as coisas são difíceis fora, você imagina aqui, né? Que as mercadorias dependem do porto, dependem das fronteiras,
nada se produz, muito pouca coisa se produz aqui na Guiné-Bissau. E pensar que Noé teve com uma bicharada todinha dentro da arca e a família dele naquela quarentena. Ali eu aprendi, eu e minha esposa, né, nós reaprendemos o valor de dividir tarefas dentro de casa com os nossos filhos. E que coisa boa. Né? Assim, os meninos foram escalados para nos ajudar a lavar banheiro, nos ajudar a lavar louça, né? Nos ajudar a colocar o lixo para fora, a cuidar dos cachorros, a ver o que estava acontecendo, o que estava faltando, né? Porque a gente vai vivendo a vida, às vezes não se liga nas coisas que estão ao nosso redor, e são as coisas mais preciosas que nós temos na nossa família, né? Nós nunca deixamos mais assim. Às vezes ficávamos relapsos quando o tempo estava muito corrido. A nossa devocional diária com a nossa família, nosso culto familiar. Retomamos essa dracma perdida, esse valor, coisa tão preciosa, né? Aí a gente leu, fizemos estudos nas cartas de Paulo. E aí os meninos me fizeram entrar em Apocalipse. Lemos o livro de Gênesis completo em casa com os meninos. E ainda estamos aí em Apocalipse, porque começaram a surgir muitos assuntos acerca, né, do fim dos tempos, e as crianças querendo entender como eram as coisas, e a visão disso, a visão daquilo, né, o que está lá escrito em Apocalipse, e está mergulhado nisso, curiosidades assim que nos fizeram, nos trouxeram como família um retorno aos valores que nós muitas vezes perdemos, irmãos. Vocês imaginam aí, vocês viverem tantos compromissos cancelados, né? Festa, casamento, né? Programação disso, acampamento, tanta coisa. Para onde Deus está nos levando? Então, acho que assim, essa foi, nesse segundo momento aí, né, durante a quarentena, foi algo que Deus nos trouxe ao coração. Eu queria ministrar essa palavra na sua vida, essa noite, no seu coração. Para onde o Senhor está nos levando? Muitas vezes nós estamos tão agarrados à nossa rotina diária, as nossas atividades nos prendem de tal maneira que nós nos esquecemos do principal, entendermos para onde Deus está nos levando. Tudo isso aqui é passageiro. Você não pode aumentar um dia sequer, um segundo sequer a sua existência. E aí, mais uma palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração naqueles dias foi justamente essa. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. É lá que está o nosso tesouro, não é aqui. E que bênção poder entender isso, irmãos. Quando Jesus diz, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que ritmo de vida que estávamos levando antes dessa pandemia. Que rumo que a nossa vida estava tomando. De que, né? Ou para que nós estávamos correndo atrás, né? Para alcançar o quê? Já parou para pensar? No quanto que sua vida estava corrida e qual o propósito dessa correria toda na sua vida? De repente, parou tudo, o mundo parou geral. Mas parou para nos levar ao centro, para nos levar de volta ao centro das nossas vidas, que é o Senhor. Para a gente entender que é por Ele, por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Esse é o propósito da minha vida, da minha história, da minha existência. Não há outra coisa. Eu não preciso. Eu não tenho que correr uma vida inteira atrás de uma coisa que quando eu morrer vai ficar. Eu não vou levar comigo. E quais são os valores essenciais que nós perdemos, deixamos de cultivar? Eu sei que muitos estão dizendo assim, é verdade.
Hoje a gente pode se dar conta do valor de um abraço, do valor de um aperto de mão. Não posso mais apertar a mão, não posso mais abraçar. Ai, que saudade de fulano, ai, que desejo. Ai, como seria bom que eu tivesse ele aqui pertinho agora para dar um abraço nele assim, gostoso. Ai, poder encontrar aquele irmão e dar a paz do Senhor para ele no domingo na igreja. Hoje, coisas que nós não valorizávamos e que se perdeu ao longo da caminhada da fé, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos irão em união. Tudo isso foram reflexões que nós fizemos aí nesse tempo de quarentena, dentro de casa, conversando em família. E que benção, né? Outra coisa que o Senhor nos levou a entender é da sua presença real, constante e verdadeira conosco. Nunca esqueça disso. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele disse assim: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca esteja enganado dessa palavra. Essa palavra é verdadeira, ela é real, ela é viva. Eu sei que tem muita gente passando momentos difíceis, momentos de dores, momentos de perdas terríveis, momentos de luto, dias de escuridão, dias de temores na alma, gente que não está dormindo, gente que está assim com muita dificuldade, com muita dificuldade. Mas eu queria ministrar ao seu coração nessa hora, dizer que Jesus está aí além do seu lado. E Ele é capaz e é suficiente para enxugar as suas lágrimas. Para dizer o quanto Ele te ama, o quanto Ele está perto de você. Ele conhece profundamente a sua dor. E Ele está aí do seu lado, Ele está firme com você. Eu lembro que num primeiro momento, quando nós ouvimos, né, acerca da pandemia e tivemos que viver todo esse tempo aí que eu já comentei com os irmãos, nós fomos pegos, queridos, no campo missionário. Estamos aqui em Guiné-Bissau, como muitos dos nossos colegas e amigos aí espalhados pelos campos. E aí eu lembro que eu liguei no nosso pastor lá de missões da igreja, da oitava igreja, e eu falei para ele, eu falei, olha, querido, eu estou te ligando para dizer que nós estamos firmes. A gente não está entendendo nada, o dólar pipocou, o euro pipocou, está lá em cima, o nosso sustento, assim, desvalorizou muito e continua desvalorizado, mas nós vamos permanecer, a gente crê que o Senhor está conosco, Ele é fiel todo tempo, todo momento. Uma live que eu participei semana passada, uma irmã me perguntou assim, ô pastor André, como que o senhor fala assim tão tranquilo acerca de viver por fé, de viver na dependência de Deus? Como que é isso? Eu disse a ela, olha irmã, eu vou te responder isso através de uma história que eu vivi. Eu queria contar assim rapidinho. Eu estava ainda na minha fase de preparo, estava na Jocum lá em Contagem, e naquela época eu dava aula nas ETEDs. As ETEDs acontece, a ETED é a escola de treinamento, né? Para você se tornar um missionário ali na Jocum. Então, eu dava aula nas ETEDs e sempre falava sobre pilares, fundamentos da fé, da vida cristã. E eu estava ministrando uma aula sobre mordomia. Um dos temas da aula era mordomia. E eu, então, falando sobre mordomia de finanças, eu disse na aula assim, que a nossa matemática nunca é a matemática de Deus, a matemática de Deus é diferente. E eu estava vendendo uns livros, até o Ronaldo Lodge tinha me passado os livros para eu vender, para eu poder vir aquela primeira viagem minha na África, em 2001. E eu lembro que um aluno me procurou no final da aula e disse, ô professor, eu queria saber quanto que custa cada livro. Eu falei, cada livro aqui é R$ 5.
Então dá R$ 10, só que eu não tenho o livro, vou lá buscar em casa. Aí fui em casa, corri rapidinho, peguei os livros, quando voltei ele disse, olha, então, né, o valor de tudo aqui é R$ 10 na sua matemática, mas na matemática de Deus, é isso aqui que eu vou te dar. Ele tirou um cheque preenchido e pôs no meu bolso. Eu estava divulgando a minha viagem para a África, né? E ele falou assim, André, só abra esse cheque quando você chegar em casa, quando você estiver com sua herda sozinho, e só agradeça a Deus pela sua fidelidade. E eu tenho o privilégio de ser usado por Ele nesse momento na vida de vocês. Aí nós abrimos o cheque, quando chegamos em casa, esperei sua herda chegar, abrimos o cheque, e ali estavam o valor exato das minhas passagens, de ida e de volta para a África. Os livros custavam R$ 10, e aquele moço tinha me ofertado um cheque no valor das minhas passagens. E nós ficamos muito alegres, obviamente, né? Depositamos o cheque compensou, mas a companhia aérea ainda não tinha liberado os voos. Então eu saquei o dinheiro, comprei dólar porque era mais fácil ficar com dólares na mão, né? E coloquei aquele dinheiro no cofre da missão, achando que tinha colocado o dinheiro no lugar mais seguro. Afinal de contas, eram as minhas passagens, né, gente? O que aconteceu foi que um belo dia, eu estava no escritório onde eu trabalhava, lá no projeto, lá na Jocum, e um pastor amigo, o obreiro lá da missão, correu lá no escritório, eram umas 9h30 da manhã, e ele disse, André, você já está sabendo o que aconteceu? Eu falei, não, eu acabei de chegar da reunião de oração, né, da reunião dos obreiros aqui, não estou sabendo. Ele falou assim, nós somos assaltados, a base foi assaltada e você não sabe. Assaltaram a sala onde fica o cofre e levaram tudo do cofre, não ficou nada. Aí eu olhei para ele assim, eu estava crente, eu tinha acabado de sair da reunião de oração, né? Ele disse, ô pastor, ele era pastor também, é pastor, foi obreiro do Jocum por um tempo, ele disse, ô pastor Reginaldo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí oramos e nos despedimos. E eu com aquele aperto no coração, né? Passou-se o dia inteiro, quando foi de tardezinha, por volta de umas 4h30 da tarde, sobe o administrador da missão para conversar comigo. Ele disse assim, então, você está sabendo já do assalto e tudo mais, mas seu dinheiro estava lá, né? Então, aí eu disse a ele assim, não, mas o cofre da missão tem seguro, né? Ele falou, então, o seguro venceu semana passada, no final da semana, e agora é começo da semana, eu estou esperando ainda para renovar o seguro, não tinha renovado. Ou seja, eu tinha perdido meu dinheiro, né? Não tinha mais passagens. Mas ele disse assim, olha, André, deixa eu te contar uma coisa. A sala ficou fechada o dia inteiro e a polícia veio para fazer a perícia agora à tarde. E aí eu reabri a sala para eles poderem fazer a perícia. E no que eles estavam fazendo a perícia, um policial pisou no envelope que caiu no chão, porque quando os ladrões fugiram, eles estavam assustados, porque uma obreira, sem saber, entrou na sala e eles pensaram que já era uma ação policial, cataram o que puderam e saíram correndo. E agora, na perícia, um policial pisou no envelope, e aí pegou o envelope na mão e disse, olha, está aqui escrito Carlos André de Jesus Sales. Aí ele disse assim, esse envelope é do André. Então, naquela correria, o envelope que caiu no chão era o meu dinheirinho das minhas passagens, que o Senhor guardou, que o Senhor preservou, para eu poder vir para a África pela primeira vez em 2011. Desculpe, em 2001. E aí, recebi aquele envelope, guardei. Quando a companhia aérea abriu as passagens, né, abriu os voos, fui lá, comprei minha passagem e vim para o continente africano, como eu falei, por 48 dias. O que eu quero dizer com isso? É que a presença de Jesus conosco, ela garante para nós alegria em meio à dor. Ela garante para nós satisfação em meio a coisas que nos deixam frustradas ou tristes.
É só o Senhor que alegra o nosso coração. A presença de Jesus conosco, Ele é o bom pastor. Ele garante para nós provisão. A presença de Jesus conosco garante para nós restauração. Garante para nós vida eterna. Então, quando a gente fala de uma vida por fé e fala tranquilo, é porque a gente sabe que o Senhor está cuidando de nós. Ele está cuidando de você nesse tempo difícil, querido, não tenha dúvida. Não sei, não faço ideia dos problemas que você tem enfrentado aí nessa pandemia, mas eu posso imaginar que não sejam poucos, mas tenha uma convicção no seu coração de que Jesus está com você. E outra coisa que nos veio ao coração é um pensamento que todos nós temos. O que será depois, né? Como será depois que passar tudo isso? E refletindo sobre essa pergunta em casa, eu comecei a entender da parte de Deus que a pergunta que eu devia fazer não era essa. E como será depois? Mas a pergunta que eu devia fazer para o meu próprio coração é essa. Como serei depois de tudo isso? Será que eu vou voltar para a minha rotina? Será que eu vou esquecer a minha família, os meus filhos, minha esposa? Será que eu vou deixar o amor esfriar? Será que eu vou continuar virando as costas para o meu irmão? Será que eu vou, né, deixar de abraçar, deixar de estender a mão? Como você será depois de tudo isso? Você vai continuar sendo o mesmo? E pensando aqui, queridos, na questão aí da pandemia em si, né, o momento que vivemos, nós continuamos ministerialmente com a tradução do livro do Gênesis para a língua fula, né? Então, praticamente esse foi o único trabalho assim que nós ficamos, né, tocando aí enquanto a gente vive esse tempo, porque não podemos reunir nossas crianças. E aí, por outro lado, portas foram se abrindo para evangelismo pessoal, para conhecer as pessoas mais de perto, para dar assistência. E aí chegou o 1º de junho, uma coisa interessantíssima na nossa vida que aconteceu. Nunca vivemos isso aqui em África. Dia 1º de junho aqui é o Dia das Crianças. E aí nós fomos no lugar onde nós costumamos reunir as nossas crianças da igreja aqui na cidade, né? Onde a gente estava morando. E não tinha nenhuma criança. E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa por nossas crianças. Comecei a perguntar às pessoas sobre as crianças que congregam na igreja. E descobri que muitas delas estavam com fome porque não tinham comida. Aí o Senhor nos fez levantarmos aí uma campanha de cestas e kits de cestas básicas para as crianças. Irmãos, para resumir a história, nós levantamos cestas, kits suficientes para as nossas crianças, para atendermos 40 famílias delas, né? Depois atendemos todas as nossas famílias da igreja, tem professores que estavam sem trabalhar, gente sem receber salário, sem receber sustento mensal. Então foram mais 26 cestas básicas completas, aí já não era mais o kit. Enquanto distribuíamos as cestas básicas para as famílias da igreja, descobrimos uma realidade bem próxima da gente. As viúvas do nosso bairro, conseguimos atender algumas delas e descobrimos a realidade de vida delas tão dura. Muitas delas se submetem a uma vida promíscua para poder trazer o pão para dentro de casa. Eu me lembro uma das casas que chegamos, que colocamos a cesta básica na varanda, e todos esses momentos, nas distribuições de tudo que nós levantamos, a liderança da igreja estava conosco, os irmãos da igreja estavam cooperando conosco, visitando, evangelizando, orando pelas pessoas. Foi um movimento assim muito bonito que Deus fez aqui nesse tempo. Eu lembro da criança chegando para a mãe, abraçando a mãe, olhando para a cesta e dizendo assim, ai mãe, graças a Deus, né? Hoje a gente vai ter comida.
aquilo ali me partiu o coração. Eu fiquei assim, muito, muito chocado de ver uma realidade tão próxima a nós. E aí, pelo favor de Deus, conseguimos também cestas básicas para atender as viúvas da aldeia. Fizemos aí também cestas básicas e conseguimos atendê-las. E por último, atendemos as viúvas de uma outra aldeia próxima. Então, a notícia se espalhou, a notícia correu. A igreja estava presente, né? Está presente, fazendo a diferença, sendo resposta. Eu queria, assim, mais ou menos fechar, assim, com essa palavra, né, para vocês. Eu acho que, assim, não só nesse momento de pandemia, mas no pós-pandemia, né? Missões no pós-pandemia. O que é que vai ser, né? Qual é que vai ser a atitude da igreja? É continuar sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, testemunhas. É mostrar e viver um evangelho na sua integralidade. É um evangelho que não salva simplesmente, né, entre aspas, né? Deixa eu melhorar a frase. Um evangelho que não só garante a salvação eterna, mas que também supre necessidade física, emocional. Um evangelho que acompanha a vida diária de um Jesus que é o bom pastor. E a igreja precisa entender que ela é parte disso no mundo, não é? Então, eu não sei como é que as coisas vão ser daqui para frente, mas eu sei que vai haver muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente com necessidades enormes. Então a igreja precisa entender para que ela foi chamada, né? O termo igreja, na sua origem, né, é eclesia, ou seja, de dentro para fora. Nós fomos chamados não para a gente celebrar apenas um culto, mas para a gente viver um culto de uma vida que é carta viva no mundo, como testemunho do Senhor Jesus. É isso que eu entendo como chamado da igreja. Então, queridos, daqui para frente, como vai ser a igreja? Será que a gente vai usar as mesmas estratégias? Ah, pastor, mas agora está muito difícil. Eu não posso dar um abraço, não posso dar um aperto de mão. Você pode fazer uma chamada no WhatsApp, a pessoa te vê. Essa semana, há 2 dias, eu li um post no Face, no Instagram, de um irmão aqui, querido nosso, que perdeu um irmão, né, de sangue da família. E ele, assim, colocou a sua dor, expôs a sua dor. E a gente na correria de mudança, nós estamos de mudança, quer dizer, encerramos a mudança ontem, por uma necessidade educacional das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Meu menino mais velho já está no 2º grau, nós viemos morar na capital, mas vamos dar continuidade ao trabalho no interior sem problema. Vamos ter o apoio da nossa equipe de campo, da missão, o apoio dos meninos que trabalham conosco, né? E vamos estar indo lá regularmente, estamos redefinindo as coisas, né? E até mesmo esperar passar esse momento, porque a gente não pode, assim, não tem podido desenvolver muita coisa nesse tempo. Mas pensar, então, que igreja é isso, né? Vai ter muita gente, assim, precisando de um alô, precisando de alguém que diga assim, olha, irmão, eu li o seu post no Instagram, no Facebook, tenho orado por você. Mandei essa mensagem para aquele irmão, há 2 dias atrás, me respondeu na mesma hora, e falou assim, pastor, como que eu estava precisando de ter alguém que dissesse que está orando por mim. Obrigado que o Senhor lembrou de mim. Então, assim, às vezes é um gesto tão pequeno que você precisa fazer como testemunho do amor de Deus, do cuidado do Senhor, e de mostrar para o mundo que a igreja é testemunha viva dele, né? Acho que, dando aí né, uma geralzona aí, né, pastorzão? Assim, daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite, puxando aí desse momento inicial da pandemia, lógico, um pouco do meu testemunho pessoal,
para as igrejas me conhecerem, mas assim, o que é que Deus trouxe ao nosso coração, né? Quarentena, lembramos lá do Noé na arca, né? Uma coisa interessante, não só com Noé, né? Quando ele sai da arca, tudo termina, né? E pensar nesse momento pós-pandemia, quando Noé sai da arca, ele faz o quê? Ele ergue um altar ao Senhor. Quando o povo volta do cativeiro, né? E ali tem uma primeira leva que vem com Zorobabel, né? Depois tem uma segunda leva que vem com Esdras, né? E essa segunda leva aí que vem com Esdras, quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é restaurar, reconstruir o templo. E reconstruir o templo significa restaurar a comunhão com Deus. Talvez como igreja nós precisamos, tem muita gente precisando restaurar o templo, restaurar a comunhão com Deus, restaurar a vida com Deus, restaurar a devocional, restaurar intimidade com Deus, que perdeu-se ao longo do tempo. Então é bom a gente pensar nisso. E a igreja abrir os olhos para aquilo que está à sua volta, ao seu redor. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que nós não nos dávamos conta mais. Se tornou comum ver pessoas na miséria, nas drogas, na prostituição, e a igreja viver uma vida apenas para si mesma. Eu creio que tem muita coisa para ser feita, para ser revelada. Eu não posso dizer, né, se estamos mais perto, mais longe, e como estamos caminhando para o fim dos tempos. Eu tenho a dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, ele voltará, né? E nós precisamos viver a nossa vida como se ele fosse voltar agora, para estarmos prontos como igreja, a noiva adornada para receber o noivo. Que Jesus abençoe sua vida, que Jesus abençoe seu coração. Pastorzão, me perdoa se eu estiquei muito aí o horário. Eu estou olhando a minha hora aqui, já são 5 para meia-noite, aqui são 3 horas a mais, né? Então, assim, privilégio grande. Rogério, bom demais te ouvir, poder cantar as canções aí junto com você. Um abraço grande, assim, para os meus amados, né, da Igreja Presbiteriana do Parque Aurora, que tem, assim, se esforçado tanto, não só na contribuição, mas no carinho, no amor, na paixão que eles carregam junto conosco pela obra missionária. Nós somos, assim, imensamente gratos, pastor Zé Nilton e Catinha e a turma aí do Comipa, esse povo lindo que tem nos dado suporte aí na caminhada. Pastor, uma vez mais, muito obrigado por esse tempo, viu, querido? Tem alguma pergunta a fazer? Estou por sua conta. Meu irmão, eu só tenho a te agradecer. Eu fiquei aqui prestando atenção em cada palavra e eu rogo ao Senhor que fortaleça a sua vida, que Amém. te dê ânimo, porque eu fico assim pensando, né, que como irmão, quem é que nos anima? Quem é que anima o irmão, né? Como eu que busco animar as outras pessoas, quem é que me anima? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor É continue verdade. te ensinando, te fortalecendo, te alegrando, aprovando o seu ministério cada vez mais, em nome de Jesus. Uma alegria muito grande Amém. recebê-lo, conhecê-lo, e quando o irmão estiver aqui por Campos dos Goytacazes, depois de tudo isso daí, espero que nós tenhamos oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente. Amém? Amém. Eu Um queria prazer agradecer enorme. também aí as mensagens, né, que o pessoal enviou. Enquanto a gente vai falando assim, dá para dar uma lidazinha, né, às vezes aí, mas muito obrigado aí pelas mensagens.
e pelo encorajamento aí recebido e o carinho de vocês, viu, queridos? Bom demais. Amém. Meu irmão, Amém. nós vamos encerrar agora, então, né? Eu rogo ao Senhor que te abençoe, te fortaleça e que te dê Amém. um tempo que continue sendo muito feliz, né? Que nesse período aí dessa nova etapa aí com essa mudança, que tudo redunde para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus te Amém. abençoe. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, encerrando nossa live desta noite. Nossa alegria pela sua participação, por você ter estado aqui conosco. E semana que vem teremos mais um encontro. Acompanhe aí que terça-feira eu estarei soltando o novo cartaz, um novo convidado, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque é o Senhor quem trabalha em nossas vidas, quem providencia, quem faz tudo em nós, ó Pai. É o Senhor quem abre os caminhos, é o Senhor quem dá todas as coisas, é o Senhor quem aprova tudo, Pai. E que em nós, ó Deus, haja o sim e o amém para tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Abençoe, ó Deus, a cada vida, cada irmão, cada pessoa que se ligou aqui esta noite, que a tua palavra não volte vazia. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço forte e apertado.